obrigado, Conrado, pelos comentários, sempre pertinentes, né? Até comentei aqui, escrevi para o Sbabo, falei assim, seu comentário foi mais claro que a nossa apresentação. Da próxima vez eu pedi para você comentar antes da gente apresentar aqui com a vida, né? Eu já te conheço há muito tempo, você sempre foi muito claro, assim, no seu discurso. Eu acho uma qualidade invejável. Então, assim, acho que a questão que você colocou, de fato, são bem pertinentes, não é? Eu tenho que confessar que assim, a gente tinha meio que parado esse trabalho, né, Isbabo? Enfim, o Isbabo se tornou imigrante, aí caiu no mundo e, enfim, foi cuidar de outras questões, né, como, por exemplo, arrumar uma francesa para ver se consegue a nacionalidade lá, né, mas na verdade, assim, e aí o Isbabo, como ele falou assim, no final do ano tô indo com CPS e tal, vamos retomar aquele trabalho? Vamos tentar, né, enfim, a gente também sem tempo, mas vamos tentar. E acabou saindo um pouco, foram essas as propostas. Mas você de fato tem razão, acho que assim, a gente precisa, digamos, refinar um pouquinho mais essa questão do modelo ali das identidades e alteridades do Landowski. E na verdade a gente, olhando agora, acho que a gente usou um modelo que não era para usar, a gente deveria usar aquele do esquema da alteridade, as estratégias da alteridade, né? Ou seja, como é que esses imigrantes utilizam a canção em articulação com sua própria identidade, com a sua temática, como uma estratégia, digamos, inclusive de visibilidade, de questões profissionais, não é? Então, acho que nesse ponto nós erramos. Mas aí a gente vem, enfim, a gente também coloca o cérebro para isso também. E aí, acho que nesse caso, por exemplo, a Lena Bauli, o Tato, enfim, talvez eles entrem nenhuma daquelas 4 categorias, mas sim na categoria do Senhor Todo Mundo, que é justamente aquele sujeito que se sente bem e à vontade em qualquer situação, em qualquer lugar. Né? Que é um pouco, pelo menos a impressão que me passa, sobretudo da Lena, é que ela poderia estar em qualquer lugar do mundo, sendo assim, daquele jeito mesmo, e fazendo sua música, independente de fato dela falar português ou não, enfim. Né? Acho que é um pouco nessa linha. A outra questão, acho que o do sincretismo, você tem razão, acho que a gente precisa se debruçar um pouquinho mais na questão da letra, tentar entender, acho que um pouquinho melhor essa questão, acho que inclusive até para verificar como é que eles constroem essa questão passional da própria situação do imigrante, digamos assim, não é? Que eles identificam. E em relação à questão da globalização, que nós mencionamos, eu pelo menos entendo, isso não foi algo que eu conversei com o Sbabo, mas assim, eu entendo que é muito mais na questão do plano de expressão e, consequentemente, do próprio gênero musical, né? E não exatamente na questão do plano do conteúdo. Tá? Só queria te agradecer mais uma vez pelas observações. Prazer. Bom, eu queria agradecer também, Conrado, muito obrigado pelos comentários. Foi realmente muito mais claro do que a nossa apresentação. E ainda sobre esse último ponto, né, sobre a questão do global, no caso do Latam Squad, por exemplo, fica um pouco mais difícil da gente definir, porque você tem vários grupos que compõem o Latam Squad, como é o caso do Santa Mala. O Santa Mala ele é um grupo que foram as 3 meninas que cantaram no início. Né? Então, o Santa Mala ele já é um grupo sozinho ele mesmo, né? E ele tem essa proposta de cantar o Santa Mala, a dificuldade da realidade que essas meninas imigrantes, mulheres e imigrantes passam na cidade de São Paulo, né? Só que o Latam Squad é quase como um coletivo de artistas imigrantes. Então tem essa mistura toda que torna a coisa um pouco mais difícil de classificar. E talvez acho que só a classificação do Latam Squad ou a busca de encontrar o caminho, o percurso do Latam Squad, né, já renderia talvez um outro artigo mesmo. Porque é muito, muito interessante. Tanto que eles falam, não, como que a gente fica na América Latina ali, com tantas culturas, as pessoas falam quase todos o mesmo idioma, né, uma coisa tão próxima, e a gente não se une e tem tanto preconceito ainda dentro da própria América Latina. É como se fosse um coletivo cultural que reúne várias bandas. Então, a ideia desse som global, da musicalidade global, é justamente um viés que eles encontraram para tocar toda essa coletividade. Né? E, enfim, mais uma vez, muito obrigado. Eu estava pensando e esqueci que eu tinha que falar.
dentro do projeto Semiótica e História, e desse meu lugar de fala, que a Ana Cláudia disse que é performática, eu já disse isso ontem, e agora é sério. Partindo da questão de presentificação e identidade, que é o eixo do trabalho de vocês, parece, entendemos assim, eu me lembrei de uma questão colocada pela professora Jerusa Pires, num curso dela sobre profecia do milênio, no qual ela começava falando dos trovadores medievais, passando pelas grandes navegações, e chegando na literatura de cordel e no cordelista na feira do sertão nordestino. E aí, assistindo a um dos vídeos, ou acho que é uma fala de vocês dizem assim, a polca paraguaia que vem da Alemanha e é totalmente cantada em Guarani. Então, aí, nas teorias da comunicação, é uma questão de hibridismo cultural. Então, eu queria saber como que vocês semiotizam isso, ou se pretendem fazê-lo, ou se já fizeram, ou eu que não estou para a par do trabalho. Mas é uma questão de construção identitária, né? E também, antes de abrir o debate para todos, as ciências políticas, alguns cientistas políticos dizem que o movimento migratório desordenado, e eu sei que de vocês não é uma questão pontual do movimento migratório desordenado, mas que com o movimento migratório desordenado, pela primeira vez na história, as pessoas, um grande número, um grande contingente de pessoas não vai mais morrer na sua terra natal. Acho que a gente já falou sobre isso, né, Alexandre, com relação ao outro trabalho. E pensar nisso é uma outra fisionomia do mundo. São só duas colocações que, se durante os debates vocês puderem tratar, para mim seria legal saber. O debate está aberto. Tá. Querem microfone? Não, acho que não precisa. Falar alto, não dá para ouvir? Obrigado pela apresentação. Eu também falo em condição de imigrante, né? Paulo veio atrás do brasileiro. Mas, enfim, é um trabalho que suscita muitas questões mesmo. Eu acho que são questões muito sérias. A primeira diz respeito ao ponto de vista desses vídeos. O corpo de vocês são esses vídeos, né? De fato, vocês acessam a essas pessoas, as práticas de vida dessas pessoas, por meio desses vídeos. Por que são produzidos esses vídeos? Pela prefeitura? É um projeto, não sei, eu não lembro muito bem assim agora, mas queria saber. Porque acho que essa é uma questão que vocês precisam programatizar. Porque é uma questão muito séria. Quem está falando ali? Qual que é a enunciação desses vídeos? São eles mesmos que falam? Quem produz esses vídeos? Isso daqui eu acho que é de fato, muito importante para, enfim, abordar essa questão da construção da identidade do migrante. É uma questão de construção do ponto de vista semiótico, desculpa, Leonardo, é muito relevante abordar e problematizar. A segunda questão diz respeito ao ponto de vista de vocês sobre essa questão do local e do global, que acho que ali também há um risco. Às vezes parece que quando vocês apresentam que esse local, quem segue nessa linha de assim, seguir assim, entre aspas, o que né, a raiz cultural, né, deles, né, seja mais autêntico só porque, enfim, enquanto os globais, né, um pouco retomando o que o Coral está dizendo, assim, às vezes parece assim, que poderiam ser mais snob em relação à sua própria cultura, né? Então isso também acho que precisa ser problematizado, né? Assim, por que um migrante que, por exemplo, não fala nada nas letras da condição de ser um migrante seria menos migrante que o outro? Também complicado isso, né? Acho que é uma questão bastante delicada que precisa ser problematizada. Enfim, acho que é isso. Por favor, Adriana e depois Ana. Eu quero juntar duas
comentário que vocês fizeram sobre talvez um essencialismo dessas manifestações, de como eles se colocam, como da nacionalidade, né, no caso do grupo de dança paraguaio. Depois, o que a Maria Paula comentou sobre pessoas que já não vão morrer mais na sua terra. Né? Eu nasci em Curitiba, em Santa Felicidade, que é o bairro dos imigrantes italianos, que é a colônia dos imigrantes italianos do Vêneto. Né? E para quem conhece, para quem já foi ou pelo menos já ouviu falar, se tornou um bairro um pouco caricato do que seria o italiano, a italianidade, né? Do Vêneto. Então tem uns restaurantes lá que com umas colunas de concreto que simulam umas colunas gregas, né, da Sicília, que não tem nada a ver com o Vêneto. Assim, tem umas coisas assim, mas que estão ao lado de construções ainda do século XIX, né, de casas construídas de acordo com o modo de morar do Vêneto desses imigrantes, que eram camponeses, né, moravam nos centros urbanos. A própria culinária, que é o frango frito, a polenta frita, a salada de radite com vinagre de vinho, né, que para muitos moradores da cidade, que talvez tenham viajado para a Itália ou conhecem uma outra Itália, uma outra gastronomia italiana, é considerado uma comida também cafona e já distorcida, que é uma coisa só para turista, que não tem valor nenhum. E é uma adaptação, né? Não é original, mas é uma adaptação da dieta dos imigrantes do Vêneto que chegaram ali, né? Que comiam polentão o dia inteiro, mesmo todas as refeições, né? Que temperavam a salada com a gordura do porco mesmo e com vinagre de vinho, e que comiam uma espécie de sopa de arroz na hora do almoço, que é aquele risoto empapado que eles servem lá. Então é adaptado, mas ainda é muito característico daquele lugar, né? De alguma forma foi feita uma seleção do que mostrar para o turista, quando aquele bairro começou a se transformar num destino turístico, de uma certa italianidade ali naquele lugar, né, para ser vendida para o consumo dos turistas. E é essencialista de alguma forma, e talvez já estereotipada, mas não deixa de ter relação com essa italianidade original, por assim dizer. E o próprio cemitério do bairro foi construído de acordo com o cemitério Vêneto, estilo de cemitério Vêneto. Então aquelas pessoas sabiam que nunca mais voltariam para sua terra, mas quiseram morrer de um modo Vêneto, ainda que no Brasil. Ana, por favor. Eu vou falar uma coisa, mas depois eu vou juntar com o que a Adriana está falando. Mariana e eu estávamos conversando com a maneira como eles cantam. Eu acho que a maneira que eles são postos a cantar, né? Porque está isso aí colocado. E aí Mariana falou, mas isso tem um simulacro de que música que é aceita. Então eu já também tenho um destinador que põe esses enunciados de canções, mas para um público. Então nós não ficamos, mas quem que é o público? Então acho que essa questão de como é produzido e para quem é produzido é de primeira ordem, né? E aí, a Mariana falou, olha, mas já tem um simulacro aí que é esse que é esperado por um determinado público, que é destinado para um determinado público, é aceito, é mais global, é mais local, e todos estão na Praça da República, todos estão em alguns lugares que estão ali marcados. E também, essa marcação também está dizendo que lugar eles ocupam na cidade, que é dado a ver por esse destinador. Então eu acho que aí tem muitas questões que não é questão de ponto de vista, sim, que é questões que foram escolhidas para marcar. Você percebe que elas estão do lado esquerdo também, né? É para não entrar na cena principal, que é a direita, mas elas fazem o contraponto. Então acho que tem todo um cuidado aí, que pode falar amadora, não sei o quê, mas tem todo um cuidado dessa produção, então deve ter público. Outra questão, o Conrado falou para trabalhar o sincretismo, mas eu acho que se ele trabalhar só canção, tá, e verbal e sonoro, né, os vários instrumentos, mas tem voz e tudo isso, que tem toda uma maneira de cantar aí que
que seria mais do que trabalhar as duas. Mas o tempo inteiro essas pessoas aí fizeram essa cena discursiva vestidos, né, com cabelos diferentes. Então não dá para não trabalhar o sincretismo. Por que só trabalhar o sincretismo da música? Esse corpo que dança, esse corpo que toca, todos explicaram, porque a bandeira do meu país, da Bolívia, está aqui, no meu ventre, né? Então não é qualquer lugar assim, não provido de sentido, né, das minhas entranhas, como a gente quiser, mas eu acho que todas essas cores estão ali. E da dança, da polca, a maravilha que é. Aí você fala, é uma maravilha, mas eu só posso falar maravilha porque eu estou vendo ali. Mas em relação, aí que eu queria recuperar a Adriana, em relação à polca original, em relação à música de Cuba, qual é a relação? Essa música, ela guarda, porque quando fala, eu sou muito chata, eu vou retomar a questão do hibridismo aqui. Se nós não semiotizarmos o híbrido, nós vamos fazer como a teoria da comunicação. O que é hibridismo? Eu tenho os meus colegas semioticistas, Arlindo, Santaella, trabalham com o hibridismo. Quando você vai juntar, né, duas linguagens e formar uma terceira. Você vê, esse conceito vem das plantas. Como que forma a hibridização de uma